Olá pessoal, sejam bem-vindas ao Vozes pela Inclusão de Pessoas LGBTQIA+, em Angola. É um podcast do coletivo feminista Arquivo de Identidade Angolano, AIA, mais conhecido como AIA. E sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição, o primeiro episódio de 2025. Esse que é um podcast que tem o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos em Angola. E é um podcast pensado para dar visibilidade e vozes às experiências, aos desafios, à vida de pessoas LGBTQIA+, em Angola. E hoje nós teremos um primeiro episódio muito interessante, temos um convidado muito especial e maravilhoso para o tema que nós vamos falar hoje. Mas, antes de continuarmos a falar sobre o tema, eu peço que vocês sigam as redes sociais do AIA, ouçam esse podcast, vocês podem encontrar no YouTube do AIA, vocês podem encontrar o link para os vídeos no site do AIA e vocês também vão poder ver o link para os outros vídeos da edição passada que são muito interessantes e vão poder acompanhar um bocado desse trabalho que retoma em 2025. Então, obrigada por vocês estarem aí e obrigada à Embaixada do Reino dos Países Baixos que sempre apoia o trabalho do AIA. Então, antes de continuarmos, eu preciso vos dizer que o nosso convidado é uma pessoa interessante. É a primeira vez dele num podcast, então ele vai estrear conosco, embora ele seja um artista multifacetado. É cantor, é compositor, é artista plástico e vai estar aqui conosco a falar sobre o impacto da cultura pop na visibilidade de pessoas LGBTQIA+. E como vocês já devem ter percebido pela descrição, é perfeito para o tema. Eu vou dizer o nome dele, mas depois eu vou pedir que ele mesmo se apresente para que vocês possam conhecer um bocadinho mais sobre quem ele é. E o nosso convidado é Elder Mendes. Bem-vindo ao podcast. Obrigado, muito obrigado. Uma honra, um prazer. É um prazer para nós te termos aqui, abrir essa nossa nova edição. Então eu gostaria que falasses um bocado sobre quem tu és, qual é o teu trabalho, para as pessoas que não te conhecem e que te ouvem aqui e te veem pela primeira vez no podcast. Ok, obrigado. Já apresentaste-me muito bem. Gostei da parte de artista plástico também, porque na verdade poucas pessoas sabem que também sou realmente artista plástico. Né? Sim, sou Elder Mendes, meu nome é Elder Mendes. É nome dado pelos meus pais, mas também uso como nome artístico. Sou sim cantor, compositor, como você falou, e sim, também faço moda e artes plásticas também, não é? Transformo pequenos plásticos, resíduos, não é? E transformo-os em pequenos objetos de arte. Certo. Obrigada, Elder. E o meu nome é Leonela Massopolo. Eu vou estar aqui convosco nessa edição, a moderar, a conversar com os nossos convidados, com as nossas convidadas nos próximos episódios. A nossa ideia é termos conversas interativas, leves, a falar da experiência das pessoas que vêm para o podcast, falar sobre os vossos trabalhos e por isso é que também chamamos o Elder pensando no tema e nas pessoas. Então, mais uma vez, obrigada por teres aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. A nossa conversa vai ser leve, como eu disse, a ideia do podcast é falarmos sobre um tema a partir das experiências das pessoas que nós convidamos. E o tema, o teu trabalho se adequa muito para o que nós queremos para essa nova edição. E eu espero que gostes de conversar connosco. Vou gostar, sim, está a ser agradável já para começar, é uma boa energia. Uau, olha. Obrigado. Obrigada. Eu começo já pensando no nosso tema da cultura pop, dizer que toda a tua estética é adequada para a nossa conversa e me lembra muito a minha própria adolescência, as músicas que eu gostava de ouvir, os cantores, então eu acho que é uma boa forma de abrirmos a nossa conversa. Foi propositado. Conta-nos mais sobre isso. Assim que me ligou à estrela a dizer sobre um tema, né, a cultura pop, fiquei muito contente, porque realmente quando penso assim na pop, pensei logo em mim, né, e então peguei este cinto, na verdade não sou, depois vim para a escola e cá estou. Eu, artista, já comecei a adaptar as diferentes coisas para transformar em outras coisas interessantes. Então, Elder, podias partilhar um bocadinho conosco como é que a cultura pop influenciou a construção da tua identidade como artista, como indivíduo? Como é que se ligam a moda, a música, a estética, as artes plásticas, tudo isso na tua vida e na construção da tua identidade?
também pensando na comunidade, enquanto uma pessoa, um homem gay. Como é que se mistura tudo na tua vida? Exato. Então, desde muito novo, desde criança, não é? Eu acho que tenho este contacto já com a cultura pop, não é? Porque eu acho que a partir dos anos 80 é que a cultura pop começou a ficar muito em evidência, não é? Portanto, com marcas Coca-Cola, por exemplo, né? Falando pop, publicidade, desculpa lá, mas pronto, quando penso em pop também, automaticamente, então, esta marca vem também na minha cabeça, não é? Exatamente, mas desde muito jovem também, comecei logo a ver a partir da televisão Madonna, Michael Jackson, Tina Turner, não é? Então, eu acho que todos estes, de alguma forma, foram já me influenciando, não é? De alguma forma, para me construir como artista, não é? E também como artista pop, uma vez que também são artistas, né? A estética é toda pop mesmo, desde a forma de vestir-se e até a música que eles fazem, não é? Exatamente. Mas também tive muito contato em termos de arte, comecei a ver Andy Warhol, não é? Portanto, o pai do pop art. Okay. Sim, então tudo isto de alguma forma ajudou, né, ajudou-me para construir a minha pessoa artista, não é? Exatamente. E ter toda essa estética em termos de moda, mas mesmo também em termos de música e sim. Não sei se respondi. Sim, mas podes continuar a falar se quiseres, que a ideia é essa, e mencionaste vários artistas que influenciaram nesse teu processo. Eu lembrei-me que a ideia da cultura pop é isso, é uma cultura de massas que influencia várias pessoas, que é uma coisa popular, e mencionaste esses artistas e como eles influenciaram. Sim. Lembrei agora do show da Lady Gaga no Brasil, então se pensar nos artistas e o teu trabalho, se queres continuar a falar sobre isso. Sim. Quando se fala em pop, não é? Automaticamente acho que este pop vem de popular, não é? Mas conhecendo muita gente, as pessoas pensam logo numa cultura, numa forma de estar, de ser, não é? Exatamente, e no estilo de música também, que é mesmo música chamada música pop, porque alguém uma vez dizia, não, mas na verdade todas as músicas são pop. Não, porque a música pop, por exemplo, tem um estilo próprio, tem um beat próprio, tá vendo? A forma como ela é gravada, como é tocada. Então, sim, a artista como, poxa, aí está, a Lady Gaga, não é? Surge agora, no fundo também ela influenciou-se por estes, né? Uma vez que também uma artista muito mais nova, bom, é de anos 80 obviamente, mas acho que ela faz parte deste artista como eu, que absorvemos toda esta cena da cultura pop, né, em termos artísticos, sim, mas mesmo na forma de estar também, na forma de ser, de alguma forma. Eu acho muito interessante que falaste essa coisa da música pop ter um estilo próprio, mesmo de beat, que quando eu pensei no tema e pensando cultura pop em Angola, eu fiquei a pensar, ok, como é que descreveríamos cultura pop em Angola? E pensar, existe um padrão, um perfil, como é que você descreveria uma cultura pop? O que seria isso? E colocando isso para nós em Angola. Exatamente, uma vez que somos africanos, exatamente. Mas se vê, por exemplo, no dia a dia, as pessoas são muito pop. Se olhares pelas ruas da cidade, por exemplo, aqui em Luanda, particularmente, observa só os rungueiros, por exemplo. Não vou falar muito das senhoras, mas olha os rapazes. Às vezes levam um brinco, um corte de cabelo pintado em forma de punk, né? Um calção jeans, e eu vejo uma estética já meio diferenciada. Certo, não é? As senhoras idem também, não é? Há muita ousadia na forma de estar em termos estéticos, não é? Da forma como as pessoas levam os acessórios do corpo, a roupa, não é? Então, somos muito pop. Luanda particularmente é uma cidade muito pop, não é? Basta irmos aos guetos, não é? Os guetos, eu adoro os guetos porque me inspiram muito, porque eu vejo muitos elementos pop, sinceramente, no guetos, nos guetos, então. Eu gosto dessa ideia de olhar para nós e pensar como nós somos muito pop, a própria estética das pessoas que, entre aspas, é o natural. As pessoas não estão a pensar a se vestir para ser pop, para terem ibope, para serem vistas. Elas estão
eu gosto, eu quero esse cabelo nesse tom, quero nessa cor, Sim, e tem sim, isso de inspirar-se. sim, mas no fundo é isto, porque viu em alguém, não é? As pessoas todos os dias somos varridos por uma série de imagens, está a ver? E fica no subconsciente, sem elas darem conta, se calhar inspirada não sei, na Rihanna, por exemplo, na Beyoncé, está a ver? E no rapaz, se calhar, viu o jogador tal, né? A jogar e pá, porque vês que os jogadores também levam toda esta estética, são jogadores, né? Mas depois tem. Então, mas tudo isto é influenciado esta linguagem pop que, se calhar, se tens que dar em conta, acabamos todas influenciadas de alguma forma. E mexe entra no subconsciente das pessoas e constrói. Exatamente. Porque realmente, quando se pensa em pop, na verdade, há uma estética própria, tá a ver? Há uma estética própria, há uma música própria, mesmo também em termos de artes plásticas e tudo mais, sim, em termos de moda, não é? Se for ver, por exemplo, assistir moda, vai conseguir dar conta que vai ver, não sei, roupas um bocadinho mais rock, mais, né? É tudo isso. Estilo mais Sim. fora do padrão normal, entre aspas, assim, né? Então, é essa coisa de como ela entra no subconsciente das pessoas, como às vezes nós não percebemos que o estilo Y, o X ou as pessoas nos influenciaram. Aí eu volto para as cantoras, os cantores que mencionaste no começo, a Madonna, Lady Gaga, e olhar para como eles viraram ícones dessa cultura, mas também ícones dentro da comunidade LGBTQIA+. Sim. E pensar como é que acontece esse movimento de uma cultura específica virar símbolo de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Pensar nesse movimento. Olha, e é interessante que agora falando da Madonna, por exemplo, porque a Madonna estranhamente também acaba influenciando-se na cultura LGBT. Sim, quer dizer... Todo mundo pensa o movimento inverso. Porque, por exemplo, a música Vogue da Madonna, isso, aliás, que é uma dança, né? A Vogue, que é muito em moda na cultura LGBT, né? Fala-se muito da dança Vogue, aquela coisa que eu também não sabia, mas pronto. Então, a Madonna, porque havia um grupo nos anos 80 de bailarinos LGBTs, né? Que dançavam já Vogue, encontravam-se num sítio e a Madonna costumava ir lá assistir, né? Ainda não era a Madonna, já que isso ela hoje. E também então ela influencia-se, mas eu acredito que ela não só influenciou-se em termos de dança, mas mesmo na forma na estética, de vestir. Sim, visual, né? Então, quer dizer, interessante. Então aqui me faz ver que a cultura LGBT também, de alguma forma, influenciou, se calhar, eu acho que temos que investigar bem, não é? Porque, pronto, Madonna, Michael Jackson, todos estes príncipes por aí fora e vamos também ficar aqui um bocadinho na nossa África, né? Fela Kuti e por aí fora, né? Enfim, acabaram sendo como que a visibilidade, né? Acabaram por dar visibilidade à comunidade. Nesta coisa pop, né? Que na verdade se calhar pegaram dali destes movimentos que já existiam, que eram como movimentos underground, que tinham uma forma própria de estar, porque antes de começar, nos anos 70 falava-se muito dos hippies, né? Que era aquela coisa que os hippies tinham aquela coisa de eram natureza, os acessórios. A estética também era uma moda, né? Mas de repente nos anos 80 surge um outro movimento, breakdance, está a ver? E se a gente ver bem, ainda não tínhamos aí, pronto, já tínhamos o Michael Jackson, né? Já a fazer música pop, né? Mas pronto, em termos estéticos, não pensa muito, né? Ainda não é, mas já havia esses movimentos que começaram aí com breakdance e tudo mais, grafite, nananã. Então surge daí, esses elementos todos foram se juntando e criou, eu acho. Eu também acho que eu percebo que esses artistas, eles bebem muito, entram também nesses espaços e esses espaços, esses movimentos lhes influenciam. E acho que também achas, mas como é que achas desse efeito, né, deles entrarem, se inspirarem e depois darem visibilidade, e se pensarmos nessa visibilidade da própria comunidade na cultura pop, essa representatividade que hoje falamos, esse movimento. Não, é um efeito positivo, um efeito positivo. O que eu penso agora, falaste do subconsciente de novo, de como essas identidades se constroem em função dessa cultura, né?
Então, como artista, principalmente, olhando para o teu trabalho, para a tua experiência, se você pensa nisso ao trabalhar a tua arte, ao escrever, ao compor, de garantir de alguma forma que o teu trabalho, que você vai levar para as pessoas e como a tua estética vai impactar o resto da comunidade, se vai les influenciar, esse movimento, eu penso muito nisso. Penso muito, não é? A hora de criar mesmo o meu outfit para me representar em palco, enquanto artista, não é? É sempre, claro, pensar na questão pop, na questão da imagem, né? Porque realmente sei que isto ajuda de alguma forma a promover enquanto artista, né? A dar uma ideia da minha identidade enquanto artista. Às vezes sim, toda uma extravagância que não está ligada necessariamente à sexualidade, né? Às vezes vestimos de uma maneira e as pessoas automaticamente acabam ligando a questão da sexualidade, mas não tem nada a ver com a sexualidade, é mesmo com toda essa cultura pop, né? Que nós todos os dias somos varridos e ainda bem, para mim, eu gosto da cultura pop, não é? E esqueci-me de dizer que para mim, do meu ponto de vista, mesmo em termos estéticos, Kuduro também é música pop. Eu acho muito música pop. Eu acho interessante mencionar isso e podias falar pegando nisso, por exemplo, a Titica, né? Trouxemos Madonna e outros exemplos. Certo. Às vezes, quando pensa em cultura pop em Angola, trazem muito também o Kuduro. Já ouvi o Kuduro como esse estilo de massa. É uma influência de estilos, tá, que se juntam. Mas depois reparas que, por exemplo, falando do género Kuduro, há também uma estética visual, né, em termos de roupa, mas que depois, se vamos observar, vais ver que é parecida, a forma como usam-se os acessórios, não é? Então, portanto, está tudo interligado, sim. Mas já não se aplica, por exemplo, para um género ópera, não é pop, tá vendo? Por exemplo, não é? Sim, um artista... É interessante porque às vezes eu, por exemplo, também gosto muito de música rock e o rock para mim está dentro da cultura pop, né? Mas consigo sentir que às vezes há como ópera aí dentro. Tá? Porque é um estilo na ideia de ser uma coisa um bocado mais restrita para poucas pessoas ou de acesso. Porque sim, e é uma forma própria das pessoas estarem quando vão assistir a ópera, né? de se vestirem, sobretudo. Já não tem nada a ver quando vamos assistir, por exemplo, a Madonna, ou vamos assistir ao Michael Jackson, ou vamos assistir a Titica, por exemplo. Né? Não tem nada a ver. Então. Eu acho interessante duas coisas. Primeiro, essa questão do rock, que é um dos meus estilos favoritos, as pessoas não acreditam, e na verdade é o estilo que mais me acalma. Que as pessoas chamam barulho, essa coisa diferenciada me acalma o som. Mas o que você falou que eu achei muito interessante agora é o estilo próprio das pessoas quando vão assistir a ópera, por exemplo, e quando vão para um show da Madonna não tem essa estética específica de se vestir, que as pessoas têm que ir. Então essa ideia de que achas que é por isso, por exemplo, eu olho para pessoas LGBTQIA+, a própria ideia toda de sermos queer, que é uma coisa mais livre, mais popular, mais à vontade, e por isso é que tanto nos identificamos com pessoas como a Lady Gaga, como a Madonna, que trazem também isso para nós, que eu pensei nisso quando falaste. Com certeza. E eu volto a repetir que eu ainda acho que todos esses artistas, no fundo, inspiram-se na cultura LGBT, tá vendo? Porque eu acho que se calhar não é à toa que a bandeira LGBT é colorida, né? Porque é justamente isso, o espalhafatoso, né? A diversidade, cheia de energia, de vida. Sim, na forma de ousadia, a rebeldia, tudo está na estética visual, na hora das pessoas se vestirem, não é? Maquilhagem, não é? Então se observares mesmo bem, na verdade, por exemplo, aí está, a Lady Gaga é da nossa geração, se calhar, também ela bebe dali, mas a Madonna, vimos, eu que sei, outros por aí também beberam de movimentos, tá? Foram movimentos que foram se criando, que na altura eram chamados movimentos underground, né? Não sei o que era, que tinham já toda uma forma de estar, mas que não era só, não se vestiam só por se vestir, né? Havia uma mensagem que às vezes está ligada realmente à questão política também, tá a ver? Porque não é. Uma questão da afirmação. Há muitas restrições, não é? Então as pessoas de alguma forma precisam, não é, se expressar de alguma forma, e sabes que a moda, desde a música em geral, a arte, a moda, mas como muitas vezes as pessoas eram proibidas de falar, né? E de cantar, não. Então as pessoas usavam o seu corpo, piercings, maquilhagem, mas
mas tudo fundo. Então surge dali. Estes artistas, porque, por exemplo, eu vou voltar a falar mesmo da Madonna, porque me interessa muito, eu gosto muito dela, mas... Estou à vontade. Sim, eu considero uma cantora LGBT, porque ela tem uma legião muito grande de fãs LGBT, mas ela também é fã, na verdade, deste movimento LGBT. Aliás, ela faz parte também. E então, porque se eu olhar as primeiras imagens da Madonna era uma bailarina, como se era uma miúda, né? Bailarina, estava dança. Então, olha, observa as roupas dela, como é que ela se vestia nos primeiros momentos. Não tinha nada a ver com o que ela depois criou em termos de imagem. Mas, claro, ao ir ela para a capital lá da América, na capital, não sei, mas foi para Nova York, então onde houve um grande movimento, havia um movimento muito grande de vários artistas, Basquiat, né? Então ela aí foi sugando e construiu a imagem dela e claro, as pessoas do movimento quando viram, uau! Se identificaram. Claro, quando na verdade ela também, tá entendendo? Então as pessoas ficaram naquela, sim, porque viram aí, no fundo é uma espécie de representante, não sei se é o termo, eu acho que é embaixador. essa ideia, assim, ela representou na estética, na arte dela o que nós somos. Sim. Mas depois temos o Prince também, que vem com toda uma ousadia, Pronto, estou a falar destes porque realmente, como são os que mais tiveram mais, né? Foram muito mais promovidos, porque realmente o país deles permitiu, né, que fossem dados a conhecer ao mundo todo, é o que nós mais víamos, é o que eu mais via também, porque quando já, se me perguntares, e músicos angolanos, artistas angolanos, por exemplo, sim, também muitos me inspiram, não é? Mas não me inspiram já da forma estética, em termos de imagem. Inspiram-me, se calhar, em termos, na hora de criar a minha letra, exatamente, se calhar, por exemplo, o Bonga, né? Talvez aquela ousadia do tio Bonga, não sei o que é. Sim, mas não acho que, por exemplo, uma forma estar pop, tá vendo? Mas quando penso já na Madonna, mas mesmo no Michael Jackson, no Prince, na Fela Kuti, né? Aqui em África temos o Fela Kuti também, que sim, entra para a cultura pop Fela Kuti. Muito, sim, a forma dele de estar, né? Não tinha nada a ver com os cotas que estamos acostumados a ver, né? Toda uma rebeldia, fumar no palco, não sei o quê. Eu vi umas fotos tuas assim também. Eu vi umas fotos tuas assim também. Sim, quer dizer, porque exatamente, é tudo. Eu costumo dizer, eu sou muito, como se diz, me está a fugir um termo, nada é por acaso, é tudo calculado. É sempre no sentido de passar uma mensagem, que às vezes está ligada a isto, né? A questão da rebeldia, porque às vezes ficamos fartos, né? Somos como aquela criança que está em casa em que, né, está zangada com os pais, então agora mesmo, tá bem? Vou rasgar, agora vou fumar, por exemplo, tá bem? Pronto, mas no meu caso, claro, enquanto artista e adulto, sabe, para perguntar, mas tens que ter cuidado com as crianças. Sim, mas naquelas fotos que viste, se for, por exemplo, da fotografia do meu álbum Elefante, sim, apareci com um cigarro na mão e que realmente lembro de uns amigos dizer, mas está a aparecer com um cigarro na mão, agora é proibido, como se estivesse a promover o consumo. Sim, mas eu tinha que ter, por exemplo, o cigarro na mão, obviamente inspirado, né, por estes, Felas Kuti, por aí fora, né? Nada por acaso, porque realmente ele inspira. Porque depois tu observas e vês, filho, é forma de estar, tá bem? Não é copiar, é na verdade quando tu vês alguém te identificas, uau, é assim mesmo. É essa ideia de representação, de representatividade que estavas a falar, e como isso é importante. E tem muitas coisas que você falou, eu estou apaixonada pelas falas que eu achei muito interessantes. Por exemplo, toda a forma que você descrevia a cultura pop, a forma de ser, o rebelde, o movimento subversivo, de passar mensagem, eu só pensava, eu definiria assim pessoas negras africanas, essa energia diferente, esse estilo livre, essa estética mais ousada. Então tem muita coisa que você falou que eu achei interessante. Sim, a forma que você descreveu, eu descreveria pessoas negras africanas, essa forma ousada de existir, de pensar o cabelo. Agora vou fazer uma flor, vou amarrar um lenço desse jeito, aqueles brincos, toda essa estética. Bem interessante, a sério, porque agora vamos pensar, tá bem, artistas como Madonna inspiraram-se nos movimentos LGBT, mas agora esses movimentos, onde é que eles se inspiram? Eu ainda acho que África. Por
porque vamos ver as tribos, né? Os povos Dinka, aqui em Angola temos os Jimbas, né? Já aí lá no sul da Angola, né? A forma como as mulheres, né? Levam os adornos, né? Mas também tens a cultura Dinka no sul do Sudão, que tens estas crianças que pintam tem uma forma muito linda de maquilhar-se com argila e põe flores na cabeça, e tem, aí está. Já ouviste falar dos alargadores para alargar, que agora está ligado também à cultura pop. Quando se pensa, por exemplo, se fores, por exemplo, no Ocidente, há uma estética própria já, né? Essa tatuagem, e depois usavam alargadores para alargar a orelha. Fica. Então, mas de onde é que vem? Da África. Aí dos povos Dinka, eles é que usam, não é? Portanto, tem toda uma criancinha vão usando já, começa com troncos, né? Porque eles estão cuidado e vai alargando até, depois tens também, como se chama? Prato na boca e outros furos, daí surgem os piercings. Na verdade, quer dizer, os designers de moda ocidental estão de olhos virados na África e vão pegando, e vão criando e vão vendendo, claro, sabe? E vão dar isto. Então é na África onde vem toda. Eu ainda acho que esses movimentos inspiram-se nesta África. Jean-Michel Basquiat foi um grande artista pop também, né? Que é lá aí dos movimentos ali do tempo do ano Warhol, né? Ele esteve em África e foi aqui onde ele bebeu também, né? Inspirou-se de tal maneira que volta lá e depois está traçado nas suas obras que valem milhões, né? Então que eu acho interessante, tem mais 3 coisas, por exemplo, que você falou que eu acho muito interessante conversarmos aqui para as pessoas que vão ouvir. Uma é essa questão de não podermos falar às vezes, de era proibido falar, reclamar, protestar, usando a voz ou até para cantar, porque a cantar você precisa falar, e como as pessoas aprenderam a usar a própria estética para passar mensagem. Então essa componente mais política, mais ativista, mais de afirmação que existe ou precisa existir na comunidade, eu fico muito preocupada, confesso, às vezes eu olho para a cultura pop, tem toda essa ideia libertária, liberal, que ajuda as pessoas a se expressarem de diferentes formas, mas depois quando eu olho para os ícones, me preocupa. No mundo que vivemos hoje, que tudo é influenciável, que as massas estão aí, que mexem com a cabeça das pessoas, com o cuidado que como artistas precisam ter ao fazer o seu trabalho, a comunicar para as pessoas, e como isso pode ser utilizado, não sei, de alguma forma mais negativa. Falaste também do acesso, né? Aqui artistas pop chegam às pessoas em Angola, os que te chegaram, né? Você falaste da Madonna, Prince, que são os que você conheceu, os que te chegaram, consumiram. Mas nós aqui em Angola podemos pensar artistas pop angolanos, africanos. Eu nunca pensaria em Fela Kuti, como você falou. Nunca pensaria. Pelo menos acho que minha geração ligeiramente mais nova nunca pensaria. Então essa toda a discussão também do acesso. Que artistas pop, que coisas da cultura pop chegam às pessoas. Como isso é utilizado para mexer nas nossas cabeças. Viu de novo o show da Lady Gaga no Brasil? Cheio, horrores. Nunca vi nos últimos tempos tanta lésbica, tanto gay, tanta pessoa que misturada, a chorar, animada, que aquilo mexia com as nossas emoções. Tipo, me identifico, é a minha infância, a minha adolescência. Então, enfim, eu queria que também... Olha, e nós aqui em Angola, bem no início, na verdade, fomos alimentados muito com a cultura pop, na verdade, né? Desde a televisão, era a televisão, através da televisão, desde música, eu lembro-me que mesmo a música, as rádios, tal como a gente ouve agora, as rádios, muita música, isso é coisa nova, que 2000, já é para cá mesmo, mas não de 2000 para trás, nós consumimos, eu me lembro nos anos 80 ouvíamos muito, Tina, Madonna, Michael Jackson, mas havia desculpa, outros nomes me vão passando, né? Sim, tínhamos Brenda Fassi, Ivone Chaka Chaka, não é? Que passavam muito, víamos na televisão, não é? Portanto, sim, mas depois tínhamos também a hora dos refrigerantes que nos chegavam sempre, muita, né? Poucas, Fanta, que para mim isso também, de verdade, desculpa se quer fazer publicidade, não queria, mas eu acho que é pop também, que estás a dizer, é massas. Sim, tornou-se uma marca já, faz parte dessa cultura, tá vendo? E o stand, quando a gente pensa, por exemplo, em Converse, All-Star, tudo isto, calça jeans, coros,
Então, exatamente, nós consumíamos muito aqui em Angola, porque também, como Angola, se calhar ainda era um país assim novo, né, acabava de sair Da guerra, colonização. assim, sim. Então, claro, não tínhamos ainda uma imagem assim própria, Sim. né, estávamos naquela. Então, pronto, exatamente. Então, nós crescemos com isto, não vimos outra coisa. Eu, particularmente, cresci com isto. Mas como meus tios, né, minhas irmãs, não tanto, mas com os meus tios, cresci com tios em casa, é que também vais ver que a hora de se vestir, eu tive tios que até tinham que chamava-se Black Usa, né? Que é elegada, enfim. Eu tinha uma minha tia que usava muito na altura, que já usava calça jeans, isso bem, não estamos a falar de 91, 91, e era vista como uma coisa, ela estava muito para frente, para o tempo dela, por exemplo, que estava a usar um casaco jeans com calça jeans, não sei o quê, e pegou um lenço e amarrou dessa maneira assim, um Rambo, por exemplo, e aquilo era visto como tudo isso, essa estética toda, pegamos de ver filmes, de ver a televisão, não é? Então, exatamente. Enquanto falamos, como eu disse, muitas das coisas que estás a trazer são muito interessantes e fazem a minha cabeça borbulhar. Okay. Por exemplo, essa coisa que estávamos a falar no começo e continuar, a estética da cultura pop, começar e pensando no movimento e nos outros países, como pessoas LGBTQIA+, se identificam com a cultura pop, vibram com esses ícones da moda, da música, e entende-se que eles têm um papel importante para facilitar essa representatividade ou visibilidade. Em Angola, por exemplo, achas, pensando nos anos 80, 90, olhando para aqui, que pessoas LGBTQ em Angola passaram a se sentir mais confortáveis para existir nos seus termos, para se expressar por conta dessa cultura do que vem na mídia, na televisão, né? Com certeza absoluta, porque se a gente voltar para trás, de verdade, repararás que as pessoas não expressaram na forma de vestir, para já havia muitos tabus, não é? Quero-te contar que eu me lembro, por exemplo, deste senhor nos anos 80, porque ele morava lá na província de Conta Norte, relatando, e este senhor que soube que levava eu acho que ele preferiu abraçar, continuar com a cultura, a estética dos anos 70, que era a calça, né? A calça boca de si, punk na cabeça e tudo mais, mas que depois as pessoas acabaram esquecendo já, eu acho, e então este senhor era mal falado, mas este senhor era LGBT, eu me lembro que, como na cidade todo mundo falava daquele homem, senti-me tão desconfortável por ele, né, de ver tão sozinho, parecia tão sozinho naquele lugar, tá a ver? Mas agora os anos passaram e reparas na rua, pessoas, a cultura LGBT gosta de coisas vistosas, gosta de purpurina, gosta de cor, é de uma fantasia, e estes artistas, não é? Então, claro, as pessoas influenciam-se desta maneira, E o que eu acho interessante e continuas nessa linha, né? Não é que estejamos a dizer que existe um padrão único da comunidade, mas tem essa característica muito forte que se liga à cultura pop, né? De sermos vistosos, de existir na diversidade, do brilho. Isso. Então é isso que estava já... Exatamente. E sim, e dizíamos sim que as coisas mudaram bastante para melhor, claro, porque as pessoas agora expressam-se... Vestir é uma forma de se expressar também, uma forma de comunicação, né? E então, claro, as pessoas precisam de alguma forma mostrar, esta é a minha identidade. E como é que elas fazem? Porque se elas não devem dizer nada, então elas vestem aquilo que ela gosta. No fundo, há uma mensagem, olha, eu sou isto que estava a ver aqui, não é? E então, enfim, sim, sou esta pessoa alegre, assim, gosto de fantasia, não é? Eu acho que é mais ou menos isto. Então, sim, estes ícones ajudam de alguma forma, ou seja, o movimento LGBT em Angola de alguma forma influencia-se muito nestes artistas, porque eles captam a ousadia destas pessoas, destes artistas, né? Falas muito da Lady Gaga, exatamente, que ela também então bebe disso, não é? Então, sim, a juventude, porque cá, quando a gente pensa no movimento LGBT, quando se vai, por exemplo, a uma festa, vamos para uma festa LGBT, vejo muito mais gente mais jovem, né? São pessoas mais jovens, e adoro a dia da juventude, pessoas muito jovens, mas já estão, não sabem o que é o armário, e ainda bem, né? E então, sim, porquê? Porque eles
ouvem muito música. Eu às vezes estou ouvindo pessoas a cantar, a dançar, vou a uma festa LGBT e vejo já toda uma coreografia, pessoas a dançar e eu, mas isto ainda não tinha apanhado, mas já as pessoas já apanharam. TikTok, Já estão Instagram. já estão a dançar todas elas de início, não sei o quê. Então sim, tem ajudado muito, não é? Conforme colocaste a questão de como estes ícones te ajudam para A visibilidade. sim, para as pessoas se revêem sim, e de alguma forma ajuda também elas a se expressarem livremente, né? Se expressar mente, essa ideia da ousadia e que traz acho, da cultura pop também. Falaste do senhor como ele se sentia sozinho. Então eu penso da cultura pop a Não ideia sei se eu sentia, mas eu sentia-me por ela, Sim. eu sentia por ela. E olhas agora nas festas de tantos jovens que acho que também trouxe uma coisa de As coisas, grupo, de comunidade, sim, né? as coisas mudaram muito. E olha, de repente sente-se um certo conforto, né? Felizmente, ainda bem, nós esperemos que realmente as coisas melhorem ainda mais, né? Que realmente os direitos, né? Sejam dados para todos nós, que as pessoas têm que ser livres, nós somos seres livres, sabes? Nós nascemos livres e estamos de passagem neste mundo, não vamos ficar aqui para sempre. Então eu acho que cada um tem que se expressar da forma como ela vai entender. O que não se deve definir é faltar-se com respeito aos outros, uns aos outros, saber, guerra, não. Mas as pessoas somos seres livres, na verdade. Teus filhos, um dia se os tiveres, serão teus um momento, mas depois serão felizes no mundo e com pássaros. Então, sim, eu reparei que aqui em Angola, particularmente, né, este movimento LGBT caprichou ainda mais. Eu acho que no momento em que se criou uma televisão, a TPA2, não é? A SEMA Comunicação, porque eles usavam apresentadores e foi aí onde acho que vimos a Titica, não é? Aparecer, e temos a apresentadora Adi Lima como apresentadora. Então, e eu acho que eu me lembro que em 98, quando surgiu TPA2, né? Parecia que era moda ser gay. Sim, porque antes disto eu me lembro que havia muitos insultos, né? Eu me lembro, eu mesmo era muito insultado. Eu imagino. E tudo mais. Mas depois, olha, hoje em dia parece que, pronto, as coisas acalmaram agora um bocadinho, mas eu me lembro que 2008, quando surge, não é, a comunicação com TPA2, não é? Enfim, queria aqui fazer publicidade, né? Mas porque eu me lembro, vamos lembrar certo, né? E então, parecia que era moda, todo mundo, eu via, será que realmente Virou moda ser gay, agora é bonito isso. Todo mundo queria, parecia que todo mundo queria ser, sei lá, que era, então, depois acabou, era uma onda, e porque nós aqui, aí está, a televisão de alguma forma tem este poder muito grande, a mídia tem um poder muito grande sobre a mente das pessoas, sobretudo da gente jovem. E as pessoas copiam muito. Então, tudo que estava a ver ali da gente jovem, porque o nosso país é um país muito jovem, a forma de estar dela, é tudo copiado das televisões, não é, da mídia, dos jogadores, não sei o que, é toda aquela estética. Eu acho interessante que tragas isso, que é esse cuidado que eu estava a falar aquela hora, disseste que tens enquanto artista a compor, é esse cuidado de pensar que esse trabalho vai tocar a cabeça das pessoas, que a cultura pop faz muito isso, que a mídia faz isso, vou mexer na cabeça das pessoas. Então cuidado de que mensagem eu vou passar para essas gerações mais novas, que mensagem eu vou passar para a comunidade, para as outras pessoas sobre a comunidade. Olha, no meu caso em particular, eu realmente vou voltar aqui a dizer, costumo dizer isso aos meus amigos, que eu sou muito calculista, mas não de forma maneira, né? Porque sempre que me vejo de verdade atuar em algum lugar, podes pôr na tua cabeça, nada é por aqui, não é? A forma como eu estarei em palco, como estarei exposto aí ao palco, é tudo calculado, porque eu sei sim que de alguma forma isto ajuda, né, a criar um impacto para as pessoas, e há uma mensagem sempre, que é esta mesma mensagem que nós todos queremos passar, que no fundo estes também querem passar, da liberdade, sobretudo a questão da liberdade. Liberdade esta é a forma que eu quero me vestir, é assim. Então, e quem estiver também que se sinta oprimido, então olha, se calhar pode. As pessoas gostam, porque as pessoas realmente gostam. As pessoas gostam. Às vezes até poderão estar um bocadinho céticas, não é? Porque é uma coisa. É esquisito, será? Mas, assim, que eu me lembro também de como eu vi alguns artistas, né? Por exemplo, Ney Matogrosso, adoro Ney Matogrosso. Então me lembro quando eu vi o Ney Matogrosso pela primeira vez, eu fiquei, a Grace Jones, eu fiquei entre o medo e. Quando eu vejo a Erykah Badu.
Exatamente, com este turbante, esta coisa, né, todos aqueles acessórios, exatamente. Fica um bocadinho, isto é o quê? Mas é uma mistura de alegria, mas de eu espanto, posso né, existir mas também tipo, nesse. é impossível, exatamente. E é isso, eu acho que é Fica isso tipo, que esses ícones e ela- trazem para a ela comunidade. fez isso, então já quer dizer que já É uma meio pontinha normal eu também sair também fica. assim, eu existir. Exatamente. Então é isto que a juventude sente quando vê estes ícones, né, estes artistas, tanto da música, das artes plásticas, não é? Exatamente. Então, acho que é isso, acho que esses ícones, essa cultura influenciou de alguma forma para normalizar na cabeça das pessoas a existência, a estética, a forma de viver e de existir de pessoas LGBTQIA+. Com certeza, porque a arte é mesmo para isto, é para ajudar a mudar, Yeah. né, as consciências. E isso é uma questão política, que as pessoas sempre confundem, não, mas pensam no político de uma forma mais extrema e lógica, mas isso, Exatamente. eu olho para isso como uma Sim, questão é política, política, é sim, de sim. afirmação de No fundo, identidade. tudo é política. Yeah. E a nossa identidade não fala política, nós temos que falar, porque de alguma forma tudo. A política está em toda parte, não é? Nos alimentos. Dita que pop nós vamos ouvir e conhecer, Certo. dita o acesso que vamos ter a isso, dita essas existências. Que roupa vamos vestir, como vamos nos sentar. Eu acho que tudo isto é política, vamos dizer politicamente correto, né? É isso, agora politicamente correto. É até a forma como a senhora tem que sentar. Uma mulher não pode sentar assim. Por que uma mulher não pode sentar assim? Qual é o mal? Agora fiquei meio constrangida, eu estou assim, quebradinha, fechada. Não, quer dizer, está linda. Não, é só exemplos. Era uma piada, brincadeira. Yeah, mas quer dizer, exatamente, então. Sim, e eu digo mais, na verdade, pronto. E muitos desses fazedores, né, desses que ajudam de alguma forma, né, A visibilizar, Visibilizar. a causar outra coisa. não também LGBTs mesmo. Só que pronto, o mundo ainda ainda estamos naquela coisa, ok, está bem, mas não pode muito ainda, não. Sim, tá vendo? aceitamos até aqui, mas nem tanto. Sim, então, mas muitos são LGBTs, muitos artistas, não é? Que, sim, sabe, no fundo, quem me garante também que que o mundo todo não é LGBT? Só que pronto, fomos ensinados de uma maneira, bom, desculpa para quem estiver aqui, se calhar. Eu até não diria isso, mas pensaríamos, né, se a ideia de queer é o sermos Hoje todos. Eu acho que é isso, nós somos todas pessoas diferentes, existimos ou devíamos poder existir de formas diferentes, livres de nos expressar isso. Sim, no fundo, temos que nos expressar, tá? Não é? O mal é faltar com respeito aos demais, né? Sim, no outro dia fomos aí com amigos para um sítio em que infelizmente alguns amigos não puderam entrar porque ela estava de calção e tinha levado tatuagem, no punk, não sei o quê. E eu fiquei a pensar, será que se fossem os povos imbas, não é? O que é que vamos fazer? Também vamos dizer que não pode entrar neste lugar, né? Os povos imbas também andam, as mulheres andam, né? E assim é pela altura das pessoas. Então, assim, o mal só é estarmos a nos violentar uns aos outros, né? Isso assim é mal. Então eu acho que agora a forma como vou levar o meu corpo. É verdade que também, pronto, eu não vou sair aí à rua, né? No em piloto já, não, também até ali não, né? Mas há formas de estar, né? De nos apresentarmos que existe, às vezes mostrar o meu corpo, mas que não é para faltar por respeito, é a minha identidade, é a minha forma. E é isso que nós temos que entender, né? Que as pessoas têm que entender. E as pessoas normais, o que é o povo e tudo mais, as pessoas gostam, as pessoas na verdade. Se alimentam do pop, acho que o pop é pop por isso, né? Porque as pessoas gostam, se identificam, se conectam. Criam as leis que na verdade elas têm uma forma, foram criadas de uma maneira, né? Que então acabam também proibindo, na verdade, não é? Porque as pessoas em geral elas são livres, as pessoas, enfim, viva, seja livre, né? E já está. As pessoas são, eu vejo isto, falando aqui em Angola particularmente, não é? Onde até realmente a maior parte das pessoas não viajaram, não sei o quê, mas eu vejo que as pessoas são tão tolerantes, não é? Mesmo se formos no interior de Angola, as pessoas são muito tolerantes, muito amáveis. Quando as pessoas percebem a ideia assim, de não violência, elas normalmente têm essas questões. Exatamente. Então é isto.
Bom, eu acho que fiz muita crítica, não sei se é o que Eu acho que não. é tudo isto, eu acho que... E eu gosto que a conversa levou, como eu disse, a ideia é termos essa conversa leve, interativa. E normalmente as conversas levam-nos para vários rumos e trouxeste várias coisas interessantes que eu acho que resumem muito o que era o nosso tema, o que era a nossa ideia. E é até por esta forma de pensar que, de alguma forma, isto já na nossa realidade, somos um bocadinho, às vezes, banidos, né? Nos tornamos, eu me tornei um artista, isso foi usado, um termo que foi usado por uma amiga, na altura, a responsável cultural da Aliança Francesa, e eu gostei, e até hoje, eu sou um artista marginal, faço parte dos artistas marginalizados, né? Ela disse os artistas marginais, né? E quando a gente pensa em marginais, pensamos que nos rapazes estão a lavar carro ainda de tamba, que felizmente eles também, quando vêm, né? Acho que se revêm, não sei porque tornamos rapidamente, tornam-se meus amigos, né? Então, certo. Então, pronto, é justamente isso. Enquanto artista, ter esta consciência de que isto que é uma arte, é uma arte, não é? E aqui falando da arte, da toda a cultura pop, dela englobar, simplesmente desta cena é uma arma que está a ser realmente usada de várias formas, não é? Então, cabe a cada um de nós realmente pensar como eu vou usar esta minha arma, né? Se vou usar para o bem dos demais, então, não é? Porque, ou vou apenas usar para faturar, tá vendo? Então, esta é a questão. E, sim. Obrigada, Helder. De nada, Bruno. Eu gostei muito da tua resposta e eu acho que isso resume bem o que seria uma mensagem final para a nossa conversa, né? Como eu usar essa arma para o bem das pessoas. Espero realmente ter estado à altura, porque... Perfeito, Bom, acredita. perfeito, também um exagero, mas... Foi perfeito. Um pouco Vocês nervoso, muitas- desculpa, porque eu, como já te contei daquela hora, escrever é muito para mim, me dá tempo de pensar, estou na minha casa, no meu conforto, e a hora e entrevistas, às vezes eu enrolo muito também com as palavras, pronto, mas... Não, mas eu acho que correu bem. Tá eu acho que bem. correu bem Tá e só me resta agradecer por teres aceito o nosso convite. Não, um prazer. Essa conversa foi muito boa. Eu peguei muitos insights interessantes. Eu acho que as pessoas também vão pensar muito nas coisas que nós falamos. Oxalá. Então, eu agradeço por Que teres agradeço aceito o de nosso verdade, convite. são muito inteligente, agradecer à Aya, à Estrela em particular, pela paciência, né? Não tenho como negar. E nada, sempre estou aqui para o que a Aya quiser. Obrigada. E para as pessoas que vão ouvir esse podcast, eu espero que vocês também gostam, que curtam. Como eu disse no começo, sigam as redes sociais do AIA. Podem encontrar também o link para os vídeos do podcast no site do AIA, no YouTube. E acompanhem para ver os próximos episódios. Esse foi o nosso primeiro dessa edição 2025 do podcast. Vamos ter mais outros episódios e nós esperamos que vocês gostem. Obrigada.